Está no ar o Espaço Comunidade. Eu sou Cibele Vieira e a partir de hoje apresento este programa, que é uma produção dos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. E no programa de hoje você confere uma entrevista com o docente de Biomedicina, professor Silas Lobo, que nos conta mais sobre a dengue. Também confere a agenda cultural da primeira semana de junho. Vamos conferir a agenda cultural da primeira semana de junho. O premiado artista plástico Roberto Ortiz traz o universo da gravura e da escultura contemporânea na exposição Equilíbrio e Desequilíbrio, realizada dos dias 4 a 8 de junho, no Centro Permanente de Exposições de Arte Professor José Ismael, sempre das 8 às 17 horas, a entrada é franca. A Companhia de Teatro Tatiana Gurgel apresenta trechos de diversos musicais da Broadway no espetáculo On Broadway. As apresentações serão realizadas às 16 e às 19 horas no dia 8 de junho, no Teatro Nelson Rodrigues. Os ingressos são trocados por 1 quilo de alimento não perecível, 1 hora antes do espetáculo. Dos dias 2 a 7 de junho ocorrerá a Feira de Troca de Livros na Biblioteca do Céu Ponte Alta. É uma ótima oportunidade para reciclar a leitura. São aceitos para troca livros de literatura infantil, juvenil, adulto e gibis em boas condições. Os horários para as trocas são das 9h30 às 16, de segunda a sexta e aos sábados das 9 às 15 horas. O Espaço Comunidade vai para um breve intervalo. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o docente Silas Lobo, que nos contará mais sobre a dengue. Não saia daí! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas, porque achava que a vida era um porre, e apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Olá, estamos de volta com o Espaço Comunidade e hoje vamos falar sobre dengue, que já teve um aumento de 69% dos casos em Guarulhos no mês de abril. Para isso, convidamos o professor Silas Lobo, docente do curso de Biomedicina da Universidade de Guarulhos. Tudo bom, professor Silas? Tudo bom, Sibeli? Tudo bem. Como é que tá? Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, né? Principalmente agora que voltou os casos de dengue. E a primeira pergunta é, o que é dengue, professor? A dengue é uma doença infecciosa de etiologia viral, né? Porque nós temos algumas doenças que são bacterianas, parasitárias. No caso da dengue, ela é de etiologia viral. E ela tem como vetor um gênero de mosquito que nós chamamos de Aedes, né? O principal vetor é o Aedes aegypti, mas nós também temos um ainda não comprovado que é o Aedes albopictus, que também pode estar funcionando como vetor da doença. Então, na verdade, a fêmea do mosquito, né, que é hematófaga, se alimenta de sangue, ao picar alguém que está com a infecção, ela vai adquirir, dentro de uns dias, a infecção, e aproximadamente 8 dias ela já pode ser transmissora da doença, se ela picar uma pessoa que não está infectada.
Bom, professor, já tinha passado, né, um pouco esses casos de dengue, agora voltaram. Você sabe me dizer se existe alguma estação do ano que possa ocorrer mais dengue ou não? Então, nós temos um problema do ciclo do mosquito, né? O mosquito, ele depende, para fechar o ciclo de vida, ele depende de um conteúdo líquido, né? De água, de poça. Então, todo momento que a gente tiver um aumento da pluviosidade de chuva, nós vamos ter um aumento do número do vetor, né? Então, quando você tem um período, por exemplo, de seca, período que nós vamos chegar agora no meio do ano, você tem uma queda da doença, da transmissão. Todo momento que a gente tiver um aumento de chuva, nós vamos ter uma chance maior, uma probabilidade maior da doença estar acontecendo no ambiente. Então, nessa época, você indicaria um cuidado maior para a população? Cuidado maior, né? Aí a gente tem que prestar atenção em tudo que você deixa no quintal, as lajes que muitas vezes empoçam água, né? Então você tem que fazer uma vistoria, né? E o problema maior são justamente as pessoas que gostam de cultivar planta, né? E deixa aquele vasinho com água, ali você tem um foco. Tá? Certo. Você acha que se a população colaborasse, então diminuiria sim o número de dengue no Brasil? Ah, com certeza, né? Então a gente até fala em educação continuada, né? Porque assim, você tem que todo momento, na verdade, a saúde, né? O Ministério, a Secretaria de Saúde de cada município, ela tem que ter um trabalho contínuo na educação da população. Porque o que vai acontecer? Sempre você vai ter gente que vai estar esquecendo do fato, né? Quando é que a gente lembra da doença? Quando a doença pega a gente ou alguém próximo, né? Então aí todo mundo fica em alerta. Mas do contrário, a população tende a esquecer, né? É uma coisa assim, bem do ser humano, né? Ele esquece, né? E após quanto tempo, assim, depois da picada, que a doença aparece? De fato, os sintomas, os primeiros sintomas? Então, eles dão uma margem, né? A literatura coloca uma margem de 15 dias, mas com 5, 6 dias você já pode estar tendo os primeiros sinais e os primeiros sintomas, né? Agora, tudo depende muito da carga viral, né? Da carga viral, da quantidade de vírus que o mosquito injetou em você. Porque nós temos uns casos de dengue que a gente chama de casos subclínicos, né? A pessoa pega, mas os sintomas e os sinais são bem pequenos, porque a quantidade de vírus inoculada pelo mosquito foi muito baixa, né? E aí também a gente tem que pensar no seguinte, na imunidade das pessoas. Cada pessoa tem uma imunidade diferente. Eu queria que você dissesse assim, referente aos sintomas. Quando eu sei que está na fase inicial, né, da doença, e quando o sintoma apresenta que está já numa fase mais avançada. Então, né, os sintomas, né, eles aparecem e a gente chama isso de fase aguda da doença, né? Então, o aparecimento, por exemplo, de um estágio febril, ele pode confundir com muitas outras doenças, né? Então, por isso que se pede que quando a pessoa tem o primeiro sintoma na fase aguda, febril, já procurar um médico, né? Para tentar fazer o teste, para ver se se trata realmente da doença, né? Porque eu posso ter estágio febril, por exemplo, de uma picada de barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas. E eu vou ter um estágio febril também na dengue, né? Agora, quando chega numa fase crônica, é porque já passou muito tempo. A pessoa já estava com os primeiros sintomas e agora chega numa fase crônica. Aí fica mais complicado, né? Certo. E qual é o tipo de exame que o médico realiza para chegar no diagnóstico? É sorológico, né? Hoje, a maioria dos exames para muitas doenças é sorológico, né? É busca de anticorpos que você cria contra aquele agente etiológico, né? É um dos melhores exames que tem. O problema é que o exame sorológico, às vezes, nem todo plano de saúde cobre, né? Então, por isso que o governo precisa investir mais na saúde, para que as pessoas de baixa renda tenham acesso
a esse tipo de exame. O que o médico vai fazer se for detectado os sinais e sintomas, né? Geralmente eles vão indicar remédio, né, para diminuir a febre, tá? Anti-inflamatórios, né? Só que no caso da dengue eu preciso saber. Se é dengue, eu não posso tomar determinado tipo de medicamento porque eu posso aumentar a chance, no caso de uma dengue hemorrágica, né? Aumentar o problema da hemorragia. Certo. Agora vamos dar uma olhadinha no VT, professor, para conferir a dúvida da população. Por favor. Meu nome é Priscila, eu tenho 27 anos. Eu gostaria de saber se a dengue hemorrágica ela pode matar. Ela pode matar. Como eu já tinha comentado, depende muito da carga viral que a pessoa recebeu, né? Mas ela pode, tem um risco, né? Como qualquer doença, ela pode matar, como não, né? A gente até conversando esses dias sobre doença de Chagas, né? Às vezes tem pessoa que tem doença de Chagas e ela vai descobrir isso com 40, 50 anos. Só que ela já ficou chagásica quando? Quando era criança, porque morou em área endêmica. Com certeza você tem um risco de óbito, né? Certo. Por que nós escutamos muito, né, a maior preocupação da população com o tipo 4 da dengue? Então, porque vamos dizer assim, eu tenho os sorotipos, né? 1, 2, 3 e 4. O sorotipo 4, ele é mais agressivo, tá? Isso para qualquer doença, bacteriana, fúngica, viral ou parasitária, né? Dependendo do organismo, às vezes ele é mais resistente, é mais agressivo, né? Então, no caso do sorotipo 4, ele é mais perigoso. Certo. E por que essa doença ocorre no Brasil, por exemplo? Porque tem outros países que não ocorrem. Então, o problema é que nós temos aqui o vetor, né, que é o mosquito, tá? E, na verdade, ela ocorre por causa disso, né? Porque a gente tem o vetor, né? E o vírus, ele apareceu. Como é que o vírus apareceu? Né? Isso é difícil da gente tentar fazer um histórico, muitas vezes, dessas doenças. Algumas a gente sabe por que apareceu. No caso da dengue, a gente não tem, assim, tem ideias, né? Supostas ideias. Porque o que acontece? O vírus, como é que o vírus aparece? O vírus, ele está lá na natureza, né? Tem um doutor que desenvolveu a vacina contra a poliomielite, Jonas Salk. Ele é um virologista, né? E ele fala assim, para um repórter, quando ele dá uma entrevista, ele fala assim, você pensa que só você tem direito à vida? Não, os micro-organismos também têm direito à vida, né? Eu até falo assim, que o ser humano, ele não domina nada, ele só controla as coisas, né? Então, a dengue ela deve ter surgido em algum momento pela relação do homem com a natureza aonde o mosquito picou, né? E aí ela foi evoluindo, né? É uma doença que a gente, na verdade, não tem um controle total sobre ela. Fazendo as pesquisas na rua, professora, eu pude notar que a população está bem assustada com esse aumento, né, dos casos de dengue. Vamos conferir mais uma pergunta, por favor. Olá, meu nome é Eric, eu tenho 23 anos e eu gostaria de saber se a dengue afeta mais crianças ou adultos. Pode ser uma criança, pode ser um adulto rígido, com boa saúde, pode ser um idoso, né? Diferente de algumas doenças que a gente fala assim, ó, para idoso e para criança é perigoso, né? A picada de algumas aranhas, por exemplo. Por quê? A massa muscular num idoso e numa criança é menor de uma pessoa da nossa idade, da nossa faixa etária, né? Então, não existe diferença, sim. Existe a diferença naquilo que eu já comentei, a quantidade de vírus que vai ser inoculado na corrente sanguínea daquela pessoa, né? Aí sim, aí você pode falar assim, ó, então esse aqui vai sofrer mais porque ele recebeu uma carga viral maior, né, do que o outro. Mas, assim, em questão da faixa etária, não tem. E eu queria que você comentasse quais os principais cuidados que as pessoas, né, devem ter dentro de casa para evitar, né, a dengue. Então, na verdade, tentar, né, se proteger contra o inseto, né? Então, tela é importante, né? Agora, o problema é lá fora, né? A pessoa tem que
ter o quintal limpo, né? Se você cultiva plantas, tem alternativas para como colocar areia lá no potinho onde você põe a planta, o vasinho. Tem que tomar cuidado com caixa de água, né? Na verdade, a gente tem um problema sério com caixa de água em alguns bairros, porque não tem proteção, a caixa fica aberta, né? Então, deveria se fazer também uma campanha de colocar essas caixas novas de água que tem agora, moderna, fechada, né? Então, esses são os principais cuidados. Certo, aqueles inseticidas, eles aplicados, né, para matar mosquito, geralmente funcionam no caso da dengue ou não? Funciona. Inseticida funciona. Quais as características do mosquito da dengue? Então, Porque eu acho ele, né, pelos que nós vemos imagens, é muito parecido com outros mosquitos, né? Exatamente. Olha, para falar a verdade, assim, a olho nu, não tem como você diferenciar, né? Porque nós temos o Aedes, no caso da dengue, né? Nós temos a lutisomia, no caso da leishmaniose, que é uma outra doença grave que o pessoal não fala muito, mas ela é grave no entorno das cidades. Tem o Culex, né? Tem o Anopheles. Então, assim, a olho nu você não consegue diferenciar. Eles têm um comportamento diferente, né? Quando ele está sobre uma superfície, então a posição do corpo deles fica numa posição diferente. Mas é complicado, né? A pessoa vai ficar analisando para ver a posição, né? Porque quando você é picado, no momento que você está sendo picado, muitas vezes você não percebe. Porque esses insetos, eles têm umas glândulas salivares que produzem um certo tipo, a saliva é como se fosse um anestésico. Então, quando ele está introduzindo o aparelho picador-sugador, você não percebe naquele momento. E às vezes você só vai perceber quando levanta aquele ponto de inflamação, né? E outra coisa, além de ser anestésico, é anticoagulante. Porque como a intenção é se alimentar de sangue, ele não pode deixar que o sangue coagule, porque senão ele não vai conseguir sugar, né? Então, muitas vezes, quando você percebe, você já foi picado, né? Certo. Você comentou que a dengue hemorrágica, ela pode sim matar. Todo tipo de dengue pode matar? Ou existe um mais agravante ou não? Olha, eu acho que vai depender muito do estado, né, imunológico daquela pessoa e aquilo que eu falei, da quantidade de vírus. Mas qualquer um dos 4 tem risco de morte. Certo. Esses tipos, né, esses 4 tipos, eles podem, no diagnóstico, naquele teste, sai o tipo ou não? Pode ser. É diagnosticado o tipo, né? Até pelo sinal clínico da doença também você já faz, o clínico já tem a suspeita, né? Fala assim, olha, essa é uma dengue muito grave, né? Então, existe muito erro médico, professor, com relação à dengue? Olha, que eu tenho observado, não, né? O que a gente tem que ter consciência, porque ela é uma doença de notificação compulsória. Então, o que acontece? O sistema de saúde, isso aí vai depender muito da ética profissional, deveria registrar todo o caso, né? Mas a gente sabe que nem todo caso é registrado. Então, já eu estão acredito com algum estudo, né? estudem e estão tentando fazer, né? Porque a gente está tentando. Na verdade, assim, os laboratórios que trabalham com medicamentos, a gente sabe que eles tentam produzir, né? Os próprios órgãos do governo que trabalham nesse setor, eles estão tentando fazer até vacina para vários tipos de doenças, né? Mas não é fácil, né? Assim, não é tão fácil assim, né? Demora um pouco. Você tem que testar, né? E a gente tem um problema hoje, que a população mesmo é contra, né? A gente está usando os animais para teste, né? Mas, infelizmente, é onde a gente consegue produzir os medicamentos, né? Agora, eu acho que, no caso da dengue, eu ainda acho que o governo precisava investir mais. E não só no momento... Até porque está tendo esse aumento, né? Exatamente, então... não só no momento que tem um aumento, né? Que aí fica todo mundo em alerta, né? Todo mundo está... Eu acho que deveria ser essa educação e não tirar o foco, né? Certo. O foco tem que ser constante. Bom, professor, agora vamos responder a última pergunta de hoje da população.
Meu nome é Luísa, eu tenho 26 anos e a minha dúvida é possível sentir a picada do mosquito? Não tem como perceber, né, o mosquito, né? Mas ninguém tem ou a maioria das pessoas não sentem mesmo? Não sentem, não Não sentem. sentem. Eu, por exemplo, eu fico muito alerta no laboratório que eu trabalho, porque aparece mosquito lá, no computador, que eu não estou no computador, então, terrível. Então, eu fico muito em alerta, né? E eu tenho desconfiança que eu já peguei dengue, mas foi um caso subclínico, porque eu senti muitas dores. Um dia eu levantei com muita dor, não conseguia pisar no chão, mas doía muito os ossos, né? Só que assim, eu não tive um quadro de febre, eu só tive dor, né? Então eu acredito que tenha sido uma subclínica, né? Certo. E além de não ter o medicamento, de só fazer o teste mesmo, você recomenda mais o que para a pessoa que já pegou a dengue? Descanso, né? Repouso? Na verdade, as doenças virais, isso eu ouvi de um professor da Escola Paulista de Medicina, professor Manuel, ele fala o seguinte, ó, doença viral, a melhor coisa que tem, o que é? Repouso. Por quê? Se você está baixando o seu metabolismo, quando você está em repouso, então você evita a multiplicação do vírus, porque o vírus, ele precisa de uma célula viva para se multiplicar. Então, todos os vírus eles precisam, né? Certo. E tem vírus até que ele se cristaliza no ambiente, ele fica ali, né? Dá uma chance para ele, ele vai te causar doença. Então, a melhor coisa lógico, medicamento, acompanhamento médico, mas o repouso é muito importante. Tá certo, professor. Tenho certeza que as perguntas da população foram muito bem respondidas. Muito obrigado pela sua participação. Tem algum recado? Algum? Se tiverem dúvidas, né, eu deixo o meu e-mail, né? Fica à vontade. slobo@prof.ng.br. Muito obrigado, professor, pela sua participação. O Espaço Comunidade de hoje fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós 2464-1796 ou envie um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas vocês encontram no nosso canal no YouTube. Até semana que vem com mais Espaço Comunidade. Tchau!